Você é membro do Clube dos Rabugentos e este é o Séries do mês de fevereiro e é um vídeo exclusivo pra você. Eu acho até engraçado não precisar pedir pra você se inscrever no canal, era só o que faltava eu ter que pedir pra membro se inscrever, né? Mas é isso, foram 18 séries e eu acho que não teve nenhum grande destaque nesse mês, como teve no mês passado. Mas chega de enrolar e vamos ao que realmente interessa. Ah, vou enrolar mais um pouquinho. Se você é novo membro do Clube dos Rabugentos, se lembre de mandar e-mail para falecom@nerdrabugento.com.br pra gente entrar em contato e poder pegar os seus dados e conversar com você. Duas meninas de 14 anos muito diferentes formam uma improvável amizade que vai durar por toda a vida delas. Tully é a mocinha hippie ousada que não passa despercebida e Kate é a menina nerd tímida que ninguém percebe que está ali. E pelo período de 30 anos elas vivem altos e baixos, triunfos e decepções, tristezas e alegrias. Uma fica rica e famosa e a outra decide se casar e ser mãe. E nem assim o vínculo entre essas duas se desfaz. Essa é a sinopse de Amigas para Sempre, série sentimental para mulheres que acreditam em amizade eterna. A série segue 3 linhas do tempo diferentes, com as personagens com 14, 22 e 43 anos. Obviamente, em diferentes fases da vida de cada uma delas. Romance, maternidade, divórcio, menopausa, relacionamento, traição, necessidade de se encaixar na vida. Traição, romance, traição, eu já falei traição! Esse tipo de série sentimental para mulheres que acreditam em amizade eterna não é produzido pensando na crítica, nem em prêmios. Então, Amigas para Sempre não tem a menor vergonha de ser novelesca e tá certa nisso. Pena que você já tenha visto essa série muitas vezes antes, e nas outras vezes elas eram melhores. Mas Amiga para Sempre vai ter público e a Netflix vai investir pesado na divulgação dela. Se você é esse público, pegue o seu pote de sorvete, sente no sofá e divirta-se. O chefe de cozinha West é irritado, mal educado, grosseiro, barbudo, o típico homem branco que grita com tudo e com todos. E para fechar o bingo do chefe moderno, só faltava ele ter os braços e o pescoço cobertos de tatuagem. Depois dele surtar em seu restaurante em Xangai, ele é cancelado na internet e decide voltar para sua cidade natal, na Austrália, para se reencontrar e redescobrir o seu prazer pela cozinha. Aí ele descobre que a sua sobrinha de 19 anos é uma cozinheira de mão cheia e decide iniciar a sua jornada ao lado dela. Se você chegou aqui, deve estar pensando que essa é mais uma série do cara que era muito bom e depois ele perde tudo e daí precisa voltar para sua cidade natal que você já viu trocentas vezes e é bem, mais ou menos, é isso mesmo. Eu acho que todo mundo tá meio cansado dos Masterchefs da vida e essa é uma daquelas séries sobre comida que a gente talvez naturalmente nem quisesse ver, mas eu vou dizer que Aftertaste é bem simpática e vale a tentativa. É uma comédia inteligente com tons de drama que tira uma onda com os chefes irritados da cozinha moderna e tem os momentos absurdos que me fizeram sorrir. Aftertaste consegue pegar uma história batida e entregar um enredo interessante com uma narrativa bem gostosa. Pena que é uma série australiana que precisa de muita sorte para chegar aqui no Brasil. Ao investigar um assassinato, um detetive se envolve em uma batalha entre o mundo invisível e um reino subterrâneo habitado por criaturas folclóricas. Essa é a sinopse oficial de Cidade Invisível, nova série brasileira sobre seres mitológicos do nosso folclore. Imagino que todo vídeo que vá comentar sobre Cidade Invisível vai citar American Gods, ou Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou Doutor Sono, e com razão. Como os seres mitológicos brasileiros raramente são retratados tanto na telona quanto na telinha, parece difícil falar sobre eles sem se referenciar a essas obras, principalmente American Gods. Criada por Carlos Saldanha, o diretor brasileiro que melhor se deu bem em Hollywood, Cidade Invisível é sobre uma investigação de assassinato envolto em mistérios sobrenaturais que de maneira inteligente encaixa o Saci, o Curupira, a Yara e vários outros seres fantásticos. Quase um esquadrão suicida do folclore brasileiro. E gastaram uma boa grana nessa série. Fotografia, iluminação, efeitos especiais, maquiagem, o cuidado com o figurino, o desenvolvimento dos personagens, as caracterizações, até a abertura da série, tudo é muito bem feito. E a série não decai em qualidade em nenhum episódio. Se a gente tirar alguns atores mais ou menos e um raro momento de computação gráfica ruim, a série não fica devendo absolutamente nada para os gringos. O maior problema de Cidade Invisível é o enredo, que aproveita bem os personagens fantásticos, mas cai no clichê do policial que precisa resolver um crime e no microcosmo, onde ele está intimamente ligado aos acontecimentos e pode ser que ele guarde um grande segredo. E alguns detalhes, como os corpos no IML que desaparecem, o roteiro finge que não vê e fica por isso mesmo sem consequências. Mas no final, eu estava muito mais interessado
interessado em saber a origem dos personagens do que no enredo central, no drama do personagem principal, no crime que movia o enredo. É muito legal ver o folclore brasileiro na telinha, nossa cultura, e mais legal ainda é ver que em nenhum momento a série tratou esses personagens de maneira infantil ou ridícula. E os melhores personagens foram interpretados pelos melhores atores. Eles crescem com a série e a gente acredita neles. Aliás, a única coisa que me lembrava que a série era brasileira eram os atores ruins em personagens secundários. Outro problema talvez seja a falta de informação pro gringo que não conhece o nosso folclore. Por exemplo, no primeiro episódio, o cara grandão, interpretado pelo Jimmy London, vocalista do Matanza, entrega uma bandana vermelha pro Isaac, que é o Saci Pererê. E quem não conhece o Saci Pererê não tem a menor ideia da importância que o gorro tem pra ele. E a série simplesmente não explica isso. De qualquer forma, Cidade Invisível é uma série muito boa, que foge do padrão brasileiro que estamos acostumados e que valoriza o nosso folclore. Fecha com espaço para uma segunda temporada e que nela tragam mais personagens interessantes da nossa cultura, tipo Boitatá, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Negrinho do Pastoreiro, Caipora, Mãe d'Água, e tem apenas 7 episódios com meia hora cada. Então não cansa, não tem barriga, não enrola o espectador. Assista, vale dar uma olhada. Robin McCall é uma ex-agente da CIA enigmática, com um passado misterioso que usa suas habilidades para ajudar pessoas desamparadas e perseguidas por grandes corporações. Essa é a sinopse básica de The Equalizer, remake de uma série dos anos 80, com Queen Latifah no papel principal. A série The Equalizer original, que no Brasil se chamava O Justiceiro, estreou em 1985 e o personagem principal era interpretado por Edward Woodward, que tinha 55 anos na época. Em 2014 foi lançado o filme The Equalizer, chamado no Brasil de O Protetor, e o personagem principal foi interpretado por Denzel Washington, que na época tinha 60 anos. Então, provavelmente eu estaria sendo injusto se reclamasse que a Queen Latifah, uma ótima atriz que tem 51 anos, não se encaixasse no papel de protagonista nessa nova versão televisiva de The Equalizer. Mas o meu cérebro demorou para comprar a comediante como a tal da agente motherfucker com habilidades ninja, que se esgueira pelas sombras e dá um cacete em um grupo de homens maiores do que ela em segundos. Me pareceu meio nítido que a atriz não tá confortável no papel principal e que fez algumas cenas de ação fora das câmeras justamente por causa disso. Mas tudo bem, é muito fácil acionar a suspensão da descrença, que é aquele dispositivo que faz os marmanjos acreditarem que super-heróis voam, que existe uma escola para adolescentes mágicos e que o The Rock consegue segurar um helicóptero com as mãos. A verdade é que a Queen Latifah nem é o maior dos problemas dessa série. O maior problema é o enredo, cansado, é um apanhado de ideias ruins retiradas do lixo de outras séries de ação sobre uma agente que resolve os problemas de pessoas desconhecidas sem pedir nada em troca, com a ajuda de um hacker que convenientemente resolve todos os problemas com o mais avançado computador do mundo e que tem uma esposa que convenientemente é uma sniper, uma atiradora de elite. Pra fechar o bingo, só faltou ter um carro falante na série. Entre uma cena de ação e outra, a tal agente ainda arruma tempo pra cuidar da sua filha adolescente genérica, rebelde, que apronta altas confusões. Série horrorosa, sem profundidade, com ideias absurdamente idiotas e cheia de soluções infantis, cuja produção foi suspensa por causa da pandemia e que eu espero realmente que nunca mais ela volte. É exatamente o tipo de série que o mundo não precisa nesse momento. Dito isso, o que realmente me deixou confuso em The Equalizer foi onde a personagem arrumava tempo para fazer aqueles altos penteados entre uma cena e outra num período tão curto de tempo. Kevin James interpreta o chefe de uma equipe de NASCAR em pit stop. Quando o dono da equipe se aposenta e passa a liderança para a filha, James precisa evitar que as modificações propostas por ela acabem prejudicando todo o grupo. Essa é a sinopse básica de Pit Stop, nova série de comédia da Netflix. É sempre bom lembrar que nem toda série tem que ser feita para pensar. É bom a gente desligar o cérebro de vez em quando e esquecer as coisas ruins da vida. Pit Stop é a típica comédia americana, com Kevin James, que é o típico comediante americano, que fala sobre o dia a dia de uma equipe de corrida de NASCAR, que é o típico passatempo da família americana. Kevin é o chefe da equipe que tem que lidar com a filha do dono, que assumiu a empresa e agora quer mudar tudo, e esse é um roteiro que está longe de ser original. É a velha história do sujeito idoso que passa a tocha para a próxima geração. O dono da equipe vai se aposentar e passa a direção da equipe para a filha, que é muito mais nova do que os funcionários dele. Apesar da falta de originalidade e até mesmo da falta de humor, eu não me lembro de nada que tenha me feito rir, a série até que não é ruim. Eu assisti a temporada completa, é aquele típico passatempo para desligar o cérebro, e não é feio desligar o cérebro, mas, como sempre tem um mas, ela funcionaria melhor como uma série semanal para assistir antes de dormir. O formato maratona deixa ela meio insossa.
Pelo menos não é aquela série com a corrida da semana. Há arcos inteiros com os personagens e a gente acompanha o crescimento deles. Alguns até são simpáticos. Pena que encerra completamente aberta, sem nenhum gancho que realmente mereça nossa atenção. Eu fiquei com a nítida impressão de que era uma série com 20 e poucos episódios que foi reduzida para 10 para reservar alguns episódios e assim garantir uma nova temporada. Aliás, se Pit Stop tiver essa segunda temporada, ninguém vai se lembrar de como a primeira temporada terminou. Em 1993, 6 meses após os eventos de Silêncio dos Inocentes, a agente do FBI, Clarice Starling, retorna para o trabalho para perseguir assassinos de séries e predadores sexuais enquanto navega pelo mundo político de Washington. Essa é a sinopse básica de Clarice, personagem de O Silêncio dos Inocentes. Já faz 30 anos desde que O Silêncio dos Inocentes chegou ao cinema e desde então foram lançadas várias sequências, prequências e séries em torno dos personagens do filme. A série Hannibal, por exemplo, fez bastante sucesso e agora a gente tem Clarice, que acompanha a carreira da personagem principal do filme depois dos acontecimentos de O Silêncio dos Inocentes. O maior problema aqui é que pegaram uma personagem incrível, um ícone do cinema, e transformaram numa agente genérica que resolve o crime da semana. Tentaram explorar a personalidade e os traumas que a Clarice sofreu no filme, mas com histórias que a gente assiste toda semana em um punhado de séries genéricas como CSI ou The Blacklist. No episódio piloto é assim: depois de uma série de assassinatos, a agente Clarice, que voltou para o trabalho depois de uma avaliação psicológica e sob a desconfiança do seu superior, com a ajuda de um parceiro, descobre uma pista que liga a outra pista, que liga a outra pista, e no final a agente pega o suspeito com as próprias mãos e desafia o seu chefe. E existe uma conspiração que deve ser o arco da trama de 10 episódios da primeira temporada. Por enquanto eu assisti apenas ao episódio piloto e eu confesso até que eu fiquei curioso para assistir ao segundo episódio, que ainda não foi lançado, mas se realmente a ideia for entregar o crime da semana, dificilmente eu passarei do segundo. Se a série realmente explorasse a mente, os acontecimentos na cabeça de Clarice depois dos Silêncios Inocentes, seria muito legal, mas conhecendo o mercado das séries de investigação como eu conheço, eu não apostaria nisso. Pretty Hard Cases é uma série policial sobre duas policiais diferentes que se unem contra o crime, tipo uma máquina mortífera, só que fofo. Pretty Hard Cases vende a sua premissa como se fosse aquela sobre duas detetives radicalmente diferentes que precisam superar suas diferenças para trabalharem juntas. Quem assistir ao trailer da série vai achar que é mais uma comédia boba sobre duas policiais, uma negra, uma branca, que apronta altas confusões. Pode até ter esses elementos, mas felizmente consegue ir muito além disso. São raríssimas as séries com duplas de policiais que eu gosto, e eu fico com mais receio quando as protagonistas são mulheres. Geralmente os produtores e roteiristas tendem a forçar demais a barra para deixar elas mulheres fortes que enfrentam o mundo dos homens. Acontece que Pretty Hard Cases consegue ser diferente, é humana, tem um bom texto e passa longe dos clichês que endeusam policiais que podem tudo e quebram a lei para prender os criminosos, e ainda são recompensados por isso. Quem diria que eu iria dizer que uma série de dupla de policiais seria uma boa série? O Nerd Rabugento tá mudado, vocês vão dizer nos comentários, tenho certeza. Devil May Care é a nova série de animação adulta do TZGZ, canal de animação do Sci-Fi. Beans é um garoto de 20 e poucos anos que morre enviado para o inferno, começa a trabalhar como gerente das redes sociais do diabo, e aí os dois observam suas próprias vidas e acabam formando uma amizade improvável que é capaz de fazer do inferno o melhor lugar para viver no universo. Essa é a sinopse básica de Devil May Care, uma animação bem interessante. Uma das coisas legais de animações adultas é a liberdade que elas têm para discutir assuntos sérios misturado com bizarrices sem limite. Devil May Care é aquela série divertida e inteligente que mostra o quanto somos ridículos e mostra a nossa dependência das redes sociais. O inferno não é aquele lugar onde as pessoas ruins vão parar. Na verdade, quem está nele são as pessoas que não foram eficientes o suficiente para entrar no céu. E assim esse inferno naturalmente parece com o nosso mundo, com pessoas irritadas, com problemas cotidianos, que fazem compras, saem, trabalham e que tentam passar pela morte depois da vida da melhor maneira possível. No final das contas, o diabo só quer que os moradores do inferno sejam felizes. E cá entre nós, todas as coisas legais da vida vão acabar no inferno de um jeito ou de outro. Devil May Care é uma animação que vale dar uma olhada, é simpática e o melhor de tudo, os episódios têm apenas 11 minutos cada. Nesse mar de séries ruins com episódios que duram quase uma hora, Devil May Care pode ser um paraíso na Terra.
The Drowning é uma nova minissérie em 4 episódios. Desde que seu filho Tom sumiu em um lago há 9 anos, Judy tem construído a sua vida, mas quando ela encontra Daniel, um garoto com as mesmas semelhanças do seu filho desaparecido, ela se convence que finalmente o reencontrou. Essa é a sinopse básica de The Drowning, ou O Afogamento, numa tradução literal. O grande trunfo dessa minissérie dramática inglesa é a atriz principal, Jill Halfpenny. Sua personagem está de luto desde o desaparecimento do seu filho Tom, que teria se afogado em um lago, até que um dia ela vê um adolescente que se parece muito com Tom, com direito até uma cicatriz em forma de meia-lua embaixo de um olho. Aí ela se convence que Daniel, o moleque, é o Tom, e ela mergulha na busca pela verdade. Apesar da premissa meio brega, a série escapa disso, e apesar de pegar uns caminhos meio fáceis para fazer a trama funcionar, como a facilidade de conseguir documentos falsos na Inglaterra, o mistério funciona, a distribuição das peças no tabuleiro é eficiente e a minissérie consegue segurar a atenção de quem assiste. E eu, que vi apenas o primeiro episódio antes de fazer esse vídeo, quero muito continuar a assistir. Até porque são apenas 4 episódios, o que é muito bom. Então eu vou torcer para a minissérie continuar legal e não se perder depois do bom início. Eu sempre fico com o pé atrás, mas eu acho que eu vou arriscar. Kenan é uma nova comédia com tons de drama que estreou nos Estados Unidos, uma comédia de situações com ares dramáticos sobre Kenan, um apresentador de TV que se esforça para ser o melhor super pai para suas 2 meninas adoráveis, enquanto equilibra o seu trabalho, sua vida, seu sogro, que mais atrapalha do que ajuda, e seu irmão, que também mais atrapalha do que ajuda. Essa é a sinopse básica de Kenan, comédia do canal CBS. Kenan é aquela típica comédia ruim que não tem motivos para existir. Se você assistia a Kenan e Kel, série infanto-juvenil, que passava ou ainda passa no SBT, conhece Kenan Thompson, que depois se tornaria o integrante com maior tempo no programa Saturday Night Live. Por curiosidade, o Kel do título se afundou em drogas e hoje ele é pastor de uma igreja. Mas voltando ao Kenan, os integrantes do Saturday Night Live geralmente ganham séries próprias, algumas muito boas como 30 Rock ou Barry, e a série Kenan estava em desenvolvimento há muitos anos. A versão final, que foi ao ar, é sobre um viúvo que tem um programa de TV enquanto cuida das filhas, se vira com o sogro e com o irmão, e é isso. O triste é que a série não tem a menor graça. E quando eu digo que não tem a menor graça, é que não tem a menor graça mesmo. A conclusão que eu tiro é que você não precisa perder o seu tempo com Kenan. Então fuja. Por Trás dos Seus Olhos é a nova minissérie britânica da Netflix. Uma mãe solo se envolve com um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele. Essa é a sinopse oficial de Por Trás dos Seus Olhos, minissérie britânica da Netflix. Por Trás dos Seus Olhos começa com uma história tensa, que rapidamente pega o caminho óbvio e novelesco, com uma trama enigmática cheia de drama e forçada pelo microcosmo. Louise é uma mãe solteira em busca de um namorado, ela marca um encontro com um cara que não aparece, e aí sozinha no bar conhece David, um sujeito bonitão e meio estranho. Eles conversam a noite toda e ao saírem do bar eles se beijam. Aí o cara diz que ele não deveria ter beijado a mocinha e vai embora. No dia seguinte a moça descobre que o cara que ela conheceu no bar é seu novo chefe e ele é casado com uma mulher chamada Adele. Na primeira conversa que eles têm, quando eles sabem quem eles são, ela diz: "Nossa, que coincidência!" E esse é justamente o tipo de coincidência forçada de roteiro para criar drama. É o tipo de enredo que me perde imediatamente. Por Trás dos Seus Olhos parece interessante, eu jurava que seria um suspense psicológico, mas é uma minissérie vazia, superficial, que apesar de ser bem produzida, não entrega algo que realmente vale a pena. Eu assisti apenas ao primeiro episódio e desisti. O meu tempo é precioso demais para perder com séries ruins. Young Rock é uma série inspirada na vida de Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. A série é uma jornada que ilustra a vida, os momentos, os relacionamentos inesquecíveis que levaram Dwayne The Rock Johnson de garoto comum a superstar do cinema e da TV e revela como ele era mais ou menos parecido com a gente, mais do que a gente poderia esperar. Essa é a sinopse de Young Rock, uma série meio comédia, meio autobiográfica do The Rock. A ideia de fazer uma série de comédia autobiográfica não é nova. The Goldbergs e Todo Mundo Odeia o Chris já fizeram isso com maestria. Mas em Young Rock o conceito muda um pouco, pois a ficção se mistura com a realidade quando Dwayne Johnson, lá em 2032, é entrevistado durante a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos. Acompanhamos 3 períodos da sua vida, infância, adolescência e quando ele se torna um jogador de futebol americano, cada fase com um ator diferente. E quem gosta do The Rock vai curtir a série, ela é toda felizinha e cheia de mensagens positivas. A série é mais simpática, pois a gente não tem como não gostar do The Rock, mas não tem aquele charme de um Todo Mundo Odeia o Chris.
O Internato Las Cumbres é a nova série juvenil de suspense da Amazon Prime Video depois de uma tentativa de fuga sem sucesso de um rigoroso internato. Internato é aquela escola em que você manda os seus filhos quando eles não te obedecem mais. Que fica no topo de uma montanha, o jovem Manuel desaparece no bosque por causa de um homem misterioso com uma máscara de corvo. Apesar da dificuldade de escapar do internato, seus amigos não desistem de procurá-lo um minuto. Em sua aventura, descobrem que uma antiga loja que existia no bosque, o Ninho do Corvo, ainda é palco de crimes e que o internato é mais do que apenas um colégio. Essa é a sinopse básica de O Internato Las Cumbres, série espanhola de terror. Eu confesso que eu esperava menos. Imaginava que a série seria uma espécie de mistura de Um Mundo Sombrio de Sabrina com a saga Winx, mas é um pouco diferente. O Internato Las Cumbres é uma série sombria sim, até sinistra, com alguns mistérios e não tem cara de malhação. O cenário é imponente, triste, com áreas de filmes de terror e o enredo é cheio de fantasias, conspirações e melodrama adolescente. Já a narrativa é meio lenta e pode cansar depois de um tempo, já que as coisas parecem demorar demais para acontecer. Os personagens seguem a fórmula básica, garotos e garotas problemáticas que encaram professores sádicos e masoquistas e padres com problemas morais. Não sei se o Internato Las Cumbres é uma série para todo mundo, eu acho que não, mas os adolescentes vão curtir e eu achei até melhor do que a saga Winx, por exemplo. Não que isso seja uma coisa muito boa. Então, se você não se importa com jovens adultos fazendo papéis de adolescentes, assista. Tell Me Your Secrets é a nova série de suspense da Amazon Prime Video. Uma jovem que olhou nos olhos de um assassino perigoso, uma ex-prisioneira desesperada para encontrar a redenção e uma mãe obcecada por encontrar a sua filha desaparecida. À medida que cada uma delas é empurrada até o limite, a verdade sobre o passado e seus motivos se torna cada vez mais obscura e confunde as linhas entre vítima e agressor. Essa é a sinopse básica de Tell Me Your Secrets, série da Amazon Prime Video que ainda não chegou no Brasil. O lance por trás de Tell Me Your Secrets é meio confuso e a gente demora para entender exatamente o que está acontecendo. Emma é a ex-namorada de um serial killer que passa a ser protegida pelo serviço de testemunhas. Mary é a mãe que acredita que sua filha desaparecida tenha sido vítima do tal serial killer e ela busca a verdade com a ajuda de John, um estuprador teoricamente arrependido, e para criar uma atmosfera sombria, a série se passa nos pântanos da Louisiana e tenta mergulhar o espectador na sua trama complicada. A sensação que eu tive foi que o enredo em alguns momentos parece interessante, em outros é apenas confuso. O ponto positivo são os atores, todos convincentes, mas no final das contas, Tell Me Your Secrets me pareceu mais uma série de mistério descartável com um enredo pouco coerente. Ainda assim, eu diria que vale até dar uma olhada na falta de coisa melhor para assistir. Vai que você gosta! Tribos da Europa é a nova série de ficção científica da Netflix. Em 2074, 3 irmãos lutam para mudar o destino da Europa após uma catástrofe global ter dividido quase 50 anos antes o continente em microestados que disputam poder com extrema violência. Essa é a sinopse básica de Tribos da Europa, série de ficção científica com futuro distópico. A ideia de uma série que se passa num futuro distópico já é cansada, e Tribos da Europa tenta escapar um pouco do clichê usando política e fantasia para isso. Tem um conceito ambicioso, mas não chega muito longe. A motivação dos personagens em busca de um artefato misterioso que move a história está longe de ser original, até é meio óbvio, mas isso não é a pior coisa. O lance é que os personagens da série fazem escolhas muito estranhas, convenientes, que exigem muita suspensão da descrença de quem assiste, tipo resolver um grande problema apenas ao garantir que um guerreiro assassino motherfucker dê e cumpra sua palavra. Parece uma série escrita por um adolescente de 15 anos, filmada por um de 18 e produzida pela galera do colegial. A câmera parece que não para quieta nunca, é cansativa e não acrescenta. Armas, objetos, cubo, naves espaciais, tudo parece feito de plástico. Não sei se vale a pena perder o seu tempo com Tribos da Europa. Não é aquela série ruim de doer, mas tem um enredo desnecessariamente complicado e personagens nada interessantes. Eu terminei 2 episódios e me peguei sem a menor vontade de saber se os irmãos vão salvar a Europa ou mesmo se vale a pena salvar a Europa. Mas acho que vai ter gente por aí que vai curtir bastante. Ginny e Georgia é a nova série da Netflix. Em busca de uma nova chance, Georgia leva os filhos Ginny e Austin para morar em outra cidade. Só que recomeçar do zero não é tão simples assim. Essa é a sinopse básica de Ginny e Georgia, uma dramédia romântica. Ginny e Georgia é aquela série que aparentemente você já viu 300 vezes, mas que arrisca algo diferente, mesmo sendo igual
muito igual. A mãe, uma mulher jovem e sensual que tem 2 filhos adolescentes, se muda para uma nova cidade e todos precisam lidar com seus problemas e relacionamentos. A grande diferença aqui é que a mãe é trambiqueira e, quando adolescente, foi criada por uma gangue de motoqueiros. Muito tempo depois ela se casou com um marido rico, que depois morreu e aí ela mudou de cidade, e os motivos para isso vão sendo sugeridos durante a série. Quem assistir descobrirá. Ginny Georgia tem cara de drama adolescente, pois tem adolescentes e se passa numa escola, e tem o lance da garota adolescente e seus relacionamentos e problemas adolescentes. Tem cara de drama para mulheres, pois tem uma mãe solteira que tem filhos adolescentes, que precisa arrumar um marido e conhece o solteirão mais cobiçado da cidade, e aí precisa lidar com seus relacionamentos e os problemas da sua vida. Mas tem aquele certo charme de sabermos que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ginny Georgia tem esse charme, vai encontrar seu público, vai fazer sucesso na Netflix, mas não é pra mim. Mãe e filha aprontando altas confusões não é o tipo de série que eu gosto. Superman e Lois é a nova série de super-herói da CW. O super-herói mais famoso do mundo e a jornalista mais famosa do mundo enfrentam os desafios de serem pais trabalhadores na sociedade atual. E essa é a sinopse básica de Superman e Lois, mais um spin-off do Arrowverse. Se você é fã das séries da CW, é bem provável que você não precise fazer nenhum esforço para assistir Superman e Lois. Se você não é e mesmo assim quer investir o seu tempo numa série de super-herói, bem, é importante que eu esclareça algumas coisas antes de você começar o episódio piloto. Nele, Clark Kent é mandado embora do planeta Diário e precisa voltar para Smallville para tomar conta da fazenda da mãe que acabou de falecer. E não, isso não é um spoiler, acontece logo no começo do primeiro episódio da série e é o que move os personagens. Spoiler poderia ser dizer que a Martha hipotecou a fazenda 2 vezes para ajudar a comunidade e agora Clark Kent, desempregado, tem uma dívida para pagar e acaba carregando toda a família para o interior do Kansas. Mas isso também não é um spoiler. Spoiler seria dizer que Clark Kent agora é casado com Lois Lane e tem 2 filhos adolescentes que aprontam altas confusões? Não. Spoiler mesmo seria dizer que eles talvez estejam desenvolvendo superpoderes, mas isso você descobre assistindo a série. Enquanto Clark lida com os problemas de gente normal, o Superman enfrenta um novo e enigmático inimigo. Mas uma coisa que não dá pra dizer é que Superman e Lois não é uma série honesta. Apesar do episódio longo e até bem desenvolvido, a série nem tenta disfarçar que é mais uma novela da CW. Uma curiosidade é que o elenco é formado por pessoas feias no nível Hollywood, claro. Tyler Hoechlin é meio torto, orelhudo, parece que fez a harmonização facial e não deu muito certo. A Lois, de Elizabeth Tulloch, a depender do ângulo que você olha, pode parecer uma arte do Picasso. Os filhos deles, os atores Jordan Elsas e Alexander Garfin, parecem tirados de uma agência de modelos de bairro, e até a Lana Lang, a atriz Emanuele Chiric, tem um olho mais alto que o outro. Outra curiosidade é que o Superman é tão bonzinho que ele deixa usar a imagem dele em videogames sem pagar royalties. Mas apesar de tudo, até que tem umas cenas legais, como quando a médica liga pro Clark para dizer o estado da mãe dele e ele voa imediatamente para Smallville. Ou a cena inicial com o uniforme do Superman da animação original de 1941, feitos pela mãe do Clark. No mais, é uma novela mesmo, cheio de clichês, o lance da necessidade de se mudar para cuidar das coisas da mãe, até os filhos adolescentes se enturmarem em uma nova cidade. Vou continuar a assistir? Dificilmente. Mas Superman e Lois tem cara de ser aquela série que vai durar pelo menos uns 5 anos. Punk Brewsters é mais uma nova série que explora a nostalgia do público. Punk agora é uma mãe solteira com 3 filhos, tentando colocar a sua vida nos trilhos, quando conhece Izzy, uma garota que está disponível para ser adotada e que faz Punk se lembrar muito dela mesma quando mais jovem. Essa é a sinopse básica de Punk Brewsters, revival da série Punk, a levada da breca, sucesso dos anos 80. Eu sempre me pergunto, e me torno a perguntar, pra que fazer um reboot, remake e revival de uma série dos anos 80? Quem pediu? Quem pensou que seria uma boa ideia? Quem acreditou que apenas por ter o mesmo título que o original, o público ficaria interessado em assistir a essa nova série? Não vejo muita razão para os adultos se interessarem por Punk Brewsters, e acredito que as crianças e adolescentes vão ignorar também. Nesse reboot, Punk, interpretada pela atriz que era a criança no original, Soleil Moon Frye, agora é uma fotógrafa, tal qual seu pai adotivo, e mora no mesmo apartamento com seus 3 filhos. Eis que Izzy, uma garotinha que também precisa ser adotada, entra na vida de Punk e, obviamente, ela passa a fazer parte da família. É bom lembrar que o ex-marido de Punk também vive pela casa, mesmo que a gente não entenda muito bem qual o motivo deles terem se separado. Em relação ao enredo da série, bem, eu não tenho muita coisa a dizer. É uma série completamente inofensiva. Todos os assuntos que envolvem os personagens, como drogas, sexo, identificação de gênero, relacionamento e crescimento, são tratados de uma maneira tão suave que a gente nem percebe. Punk Brewster é uma série tão inofensiva, suave, doce, que é até difícil falar mal dela. Mas não é uma série pra mim, com suas
risadas falsas de fundo, forçando que a gente se divirta com piadas tão infantis. Mais um reboot que não tem sentido de existir e que ninguém pediu. Essa foi a última nova séries do Séries do Mês. Foram 18 novas séries e você é a pessoa mais legal do mundo por ser membro do Clube dos Rabugentos. Lembre-se, você é o cara. Então me dá um abraço, o canal existe por você e pra você. E chegamos ao final dos Séries do Mês de fevereiro de 2021 e lá vou eu começar a produzir os Séries do Mês de março. Fica ligado e mete o dedo no like.